Olá, bem-vindo ao canal Bento Porto. Todo servo ou serva do Senhor, preocupado com a salvação das almas, evangelista ou não, já deve ter feito a seguinte pergunta: o que devo fazer com as pessoas que não querem saber de Jesus? A primeira resposta da nossa carne é: deixa pra lá. Se não quer saber de Jesus, problema dele. Mas será que é assim que Deus trata o pecador? Creio que não. A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que Deus quer que todos os homens se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para isso eles precisam crer. Mas a Bíblia também nos ensina e nos diz como crerão se não houver quem pregue. Então vejam que existe aí uma responsabilidade que é entregue ao servo e à serva do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui para facilitar a nossa conversa sobre este assunto. Ora, entregar a vida a Jesus não é algo natural do ser humano. Ninguém acorda pela manhã e diz: hoje eu vou renunciar à minha vontade, vou renunciar à minha vida que eu tenho levado até hoje e vou entregar a minha vida a Jesus. Vou me converter a Jesus. Ninguém faz isso. Na realidade, não é assim que ocorre conosco. Esta reconciliação com o Senhor Jesus, esta reconciliação com Deus através do Senhor Jesus é algo sobrenatural. De fato, está acima da compreensão humana e da sua racionalidade. Entregar a vida a Jesus é loucura para os que se perdem, porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia nos ensina também em Romanos 10, versículos 9 e 10, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que para se reconciliar com Deus, para ter a salvação, é preciso que o ser humano abra a sua boca e confesse que Jesus é o Senhor. Mas não basta isso, é preciso que ele também creia no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Ora, mas a Bíblia também nos ensina que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Ora, se é preciso que o ser humano reconheça Jesus como Senhor e diga com a sua própria boca que Jesus é o Senhor para ser salvo. Mas se a própria Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, isto significa que não é o ser humano que busca a reconciliação com Deus por meio de Jesus. Não. Esta reconciliação com Deus é obra do Espírito Santo de Deus, agindo no ser humano. De que forma? Por meio de nós, servos e servas do Senhor. De fato, o nosso comportamento bíblico ou antibíblico tem o poder de atrair ou afastar o ser humano do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, o único que pode salvá-lo. Então, quando você olhar para o pecador de hoje em diante, aquele parente, aquele colega de trabalho, aquele colega de escola, aquele conhecido, ou até mesmo aquela pessoa estranha a você que não quer saber de Jesus, não olhe com olhar de acusação. Não chegue para ele ameaçando, dizendo que ele vai para o inferno. Quem é você para predizer se alguém vai para o inferno ou alguém vai ser salvo? Quem sou eu para dizer que alguém vai ser salvo ou que alguém vai para o inferno? Nós não sabemos o dia de amanhã. Aquele ladrão foi salvo
na cruz do Calvário. Nós conhecemos o Evangelho. Na cruz do Calvário, quando ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua morada, e o Senhor ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se aquele homem foi salvo na última hora, Deus não faz acepção de pessoas, ele pode salvar qualquer pessoa na última hora. Então nós não podemos amaldiçoar as pessoas dizendo que elas vão para o inferno por causa do comportamento delas hoje. Porque no passado nós também tivemos um comportamento que nos levaria para o inferno. E, no entanto, estamos nós aqui hoje resgatados e salvos pelo Senhor Jesus, buscando cumprir a sua palavra, que é pregar o evangelho a toda a criatura. Além disso, nós podemos observar que não compete a nós. Deus nos enviou para pregar a justiça da graça e não a justiça da lei. O inferno é a justiça da lei. Aquele que não cumpre a lei vai para o inferno. Mas a justiça de Deus é a justiça da graça, é Jesus, é o amor. Por isso que a justiça da graça, que é a justiça de Deus, substitui a justiça da lei, que é o inferno, que é lançar o ser humano no inferno. É claro que aquele que chegar ao dia da sua morte, sem ter reconhecido Jesus como Senhor da sua vida, sem ter seguido a Jesus, mesmo que seja na hora da morte reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, se ele não fez isso, ele irá para o inferno. Por quê? Porque ele estará embaixo da justiça da lei. Porque a justiça ela vai ser aplicada de qualquer jeito, a justiça divina, seja através da lei, a justiça da lei, que é enviando a pessoa para a morte eterna, para o inferno, por causa dos seus pecados, seja a justiça de Deus, que é Jesus, o amor de Deus encarnado. Aquele que reconhece a Jesus como o Senhor da sua vida, que crê em Jesus, será salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, nós podemos observar a seguinte comparação. Por acaso, o peixe é responsável por ser fisgado? É claro que não. A responsabilidade em fisgar o peixe é toda do pescador. Cabe ao pescador se preparar e usar os instrumentos adequados para fisgar o peixe e ter uma grande pescaria, com muitos peixes. Ora, nós, servos e servas do Senhor, somos pescadores de homens, pescadores de almas. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 19. Portanto, devemos nos aprimorar, devemos buscar o Senhor, devemos deixar o Espírito Santo agir em nós para que nós manifestemos todas aquelas 9 características do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22, para que nós possamos atrair o pecador para Jesus através do nosso comportamento. Porque nós somos carta aberta, diz Paulo, nosso amado irmão Paulo, apóstolo de Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Nós somos carta aberta, somos carta de Cristo. As pessoas, mesmo que elas não leiam a Bíblia, mas elas leem o nosso comportamento. E ao lerem o nosso comportamento, elas vão se sentir atraídas ou não para o nosso Deus, para aquele em quem nós cremos. Então, esta é a nossa conversa de hoje. Eu peço a você que você continue nos seguindo aqui neste canal, inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas conversas aqui. Neste canal, nós conversamos sobre assuntos bíblicos, assuntos de direito, assuntos de política, mas sempre com uma visão, buscando uma visão espiritual para os temas que são colocados aqui. Muito obrigado pela sua atenção.